A música parou antes da última nota. O salão, cheio de vestidos cintilantes e taças de cristal, virou-se como um só corpo. Ela apareceu no alto da escadaria. Não disse uma palavra. Não precisava. O homem que a convidou para ser piada foi quem perdeu o chão. Porque tem gente que esquece o que parece frágil. Às vezes só está esperando a hora certa. E quando chega, não grita. Só aparece. E o mundo inteiro se cala. Era noite de gala no coração de São Paulo. Do lado de fora, carros pretos faziam fila em frente ao Instituto Vernazza, sede da maior construtora da cidade. Lá dentro, um tapete vermelho se estendia sob lustres franceses. Câmeras, sorrisos treinados, brindes vazios. E no centro de tudo, Caio Vernazza, terno sob medida, discurso na ponta da língua, um homem que confundia status com respeito. Os convidados se apertavam em torno dele, esperando a próxima frase espirituosa, o próximo gesto de poder. Mas então, o clima mudou. Primeiro, foi só um olhar distraído em direção à escadaria. Depois, um garçom parou no meio do salão, a bandeja inclinada. Em poucos segundos, toda a atenção se deslocou para ela. Ela, imóvel, de pé, no alto dos degraus de mármore, usando um vestido vinho que parecia moldado no silêncio. Mas para entender por que todos pararam, é preciso voltar algumas horas. Porque 12 horas antes, essa mesma mulher, Lorena Alves, usava luvas de borracha, empurrando um carrinho de limpeza no 17º andar de um dos prédios da Vernazza Empreendimentos. Ninguém a cumprimentava. Alguns a chamavam de moça da limpeza, outros nem isso. Mas naquela manhã, pela primeira vez, Caio parou na frente dela. Sorria como quem estende uma rosa, mas a mão escondia o espinho. "Você está convidada para a festa de gala hoje à noite", ele disse. "Capriche no visual. Será inesquecível", e virou as costas rindo como se tivesse acabado de escrever a melhor piada da noite. Lorena não respondeu. Ficou ali, em pé, com o pano ainda úmido na mão e o coração latejando dentro do peito. Não foi surpresa. Ela sabia quem Caio era. Sabia o tipo de homem que usa um convite como armadilha e uma plateia como arma. Há 3 anos, Lorena passava despercebida pelos corredores da construtora. Entrava antes do sol nascer. Saía quando os elevadores já estavam desligados. Era como um móvel funcional. Útil, mas invisível. Tinha 34 anos, um currículo que ninguém lia e uma filha de 7 que era sua única urgência. Formada em arquitetura, nunca teve chance de exercer. Muito inteligente para limpar chão, já disseram, mas era isso ou nada. Depois que a mãe morreu e o pai, um engenheiro respeitado, perdeu tudo, Lorena segurou as pontas do jeito que pôde. Dona Celina, sua avó, ajudava como podia com Helena, a filha, mas o aluguel não perdoava memórias. Na sala de descanso mais tarde, Lorena ouviu as risadas abafadas de 2 funcionárias. Ele realmente chamou a faxineira. "Imagina a cena, meu Deus. Ela vai mesmo aparecer? Ou tem um pingo de noção?" Lorena apertou a garrafa térmica entre os dedos. Não disse nada. Nem precisava. A humilhação, quando é pública, não precisa de som. Ela se espalha no olhar dos outros e se aloja em você como poeira em canto esquecido. Mas o que ninguém ali sabia é que Lorena não era poeira. Ela era fundação. Só estava soterrada, por enquanto. No fim do expediente, Lorena foi até o vestiário. Tirou o uniforme com cuidado, como fazia todos os dias. Dobrou devagar. Guardou na bolsa o convite impresso em papel dourado. Não sabia por que não havia rasgado ainda. No metrô, encarou o reflexo nas janelas sujas. O rosto cansado. As mãos rachadas de desinfetante. E o eco daquelas vozes, ainda vibrando em sua cabeça. Ela vai mesmo aparecer? Em casa, Helena brincava com a avó na sala. A menina correu até a porta, abraçou as pernas da mãe.
Você vai num baile, mãe, que nem princesa. Lorena tentou sorrir, mas a garganta pesava. Depois do jantar, trancou-se no quarto. Sentou no chão com uma caixa de sapatos antiga. Dentro, algumas fotos. Ela, jovem, apresentando um projeto de urbanismo na faculdade. Outra, ao lado de professores de blazer e postura firme. Ela era outra pessoa. Ou será que ainda era? Dona Celina entrou sem bater. Olhou para a neta por um tempo, sem dizer nada. Depois, deixou um pequeno embrulho na cama. Isso era da sua mãe. Usou no jantar de formatura. Ela dizia que se sentia invencível com ele. Lorena desembrulhou devagar um par de brincos de ônix. Simples, imponentes. Você vai nessa festa? Ela demorou, mas respondeu: não sei se tenho coragem. Coragem você tem. O que falta é lembrar quem é e quem já foi. O convite ainda estava em cima da mesa, dourado, reluzente, como um espelho deformado. E Lorena começava a ver que não era ela o erro ali. Naquela madrugada, Lorena não conseguiu dormir. Sentou na beirada da cama enquanto Helena respirava fundo no quarto ao lado. A cidade estava quieta, mas dentro dela o mundo rugia. O vestido que usou na formatura ainda estava pendurado no fundo do armário, envolto em plástico como se dormisse. Era branco com detalhes em azul marinho, elegante e sem exagero. Comprado com a bolsa que ganhou por mérito, o tecido já começava a amarelar nas dobras, mas ainda tinha forma, ainda carregava memória. Lorena passou os dedos sobre os bordados. Depois, pegou um caderno antigo. Projetos 2016, dizia a capa. Folheou as páginas. Croquis de parques urbanos, soluções habitacionais, ideias de reaproveitamento de espaços abandonados. Ali, naquele papel amarelado, ela não era só uma funcionária. Era mente, era ideia, era presença. Fechou o caderno. Ficou ali por um tempo. Silêncio. Até que uma pergunta surgiu como farpa. E se for só mais uma humilhação? Mas logo outra resposta a atravessou. E se for a última? Na manhã seguinte, Lorena foi trabalhar como sempre, mas havia algo diferente em seu andar, menos curva, mais centro. Caio passou por ela no corredor, fingindo que não viu. Os demais riam, cochichavam, apostavam. Ela ouviu, não disse nada. Só fez seu trabalho. E ao fim do dia, antes de ir embora, parou diante do espelho do banheiro do térreo, tirou o boné, soltou o cabelo, encarou o próprio reflexo por alguns segundos. E então disse, quase num sussurro: você vai. Na estação da Sé, ligou para Marta. Não falavam há anos. A amiga a atendeu surpresa. Você sumiu, mulher. Você ainda tem aqueles pincéis de mágica? Marta riu do outro lado. O que você aprontou? Me convidaram para um baile. Só esqueceram de perguntar se eu sabia dançar. Se isso te revoltou como me revoltou, curta este vídeo e se inscreva, porque ainda vem a parte mais inesperada. A parte em que quem tentaram apagar aparece com tanta luz que ninguém consegue desviar o olhar. Você vai ver. A tarde caiu devagar naquela sexta-feira. Lorena chegou em casa com o corpo exausto, mas a mente desperta. Colocou Helena para tomar banho, deixou Dona Celina preparando o jantar e entrou no próprio quarto como quem entra num ateliê, sem fazer barulho, mas com missão. Espalhou sobre a cama o vestido antigo, o caderno de projetos, a caixa com os brincos da mãe. Tudo o que tinha sobrado. E tudo o que precisava. Pouco depois, Marta chegou, cabelos soltos, mochila pendurada no ombro e uma fala que misturava riso com bronca. Você sumiu do mundo por anos e agora me chama para mágica de última hora? Lorena abriu a porta com um sorriso tímido. É que mágica só vale se a gente acredita junto. Marta colocou as coisas sobre a mesa e começou a trabalhar. Cabelos, pele, postura. Mas o que ela mais reacendeu foi algo que maquiagem nenhuma cria. Lembrança. Lembra do congresso em Curitiba? Você, toda metida com seu blazer branco, falando de urbanismo pra gente de terno caro?
Lembro. Só não lembrava como era me sentir inteira. Durante a arrumação, Helena espiou pela fresta da porta. Mãe, você tá linda. Tô parecendo comigo mesma, filha. Posso passar perfume? Uma gotinha só. Dona Celina entrou em silêncio. Olhou a neta da cabeça aos pés. Você não tá indo lá para provar nada. Tá indo para lembrar. Lembrar do quê? De quem sempre foi. Mesmo quando esqueceram de te enxergar. Às 21 horas, Lorena vestiu o vestido como quem assume uma forma antiga. Não era moderno, não era da moda, mas encaixava no corpo como uma verdade guardada. Ela calçou um salto simples. Pegou a pequena bolsa preta. Lá dentro, identidade, batom e o convite. O carro de aplicativo parou na porta do prédio. Marta a abraçou. E se tentarem te diminuir, lembra, é porque não conseguem alcançar. Lorena entrou no carro com as mãos firmes. A última coisa que ouviu antes da porta fechar foi a voz fina de Helena, gritando da janela. Sorria com os olhos, mãe, é quando você brilha mais. O carro acelerou, e pela primeira vez em muito tempo, Lorena não se encolheu no banco. Ela se acomodou, como quem sabe exatamente para onde está indo. O carro estacionou diante do Instituto Vernazza. Luzes douradas refletiam nas paredes de vidro. Paparazzi se espremiam nas grades, e o som do quarteto de cordas preenchia o saguão como perfume caro. Discreto, mas impossível de ignorar. Lorena desceu do carro com calma. O vestido vinho tocava o chão como se pertencesse àquele mármore. O cabelo preso num coque limpo. Na orelha, os brincos de ônix. Na postura, o peso inteiro de uma história que ninguém ali conhecia. Ela não hesitou. Subiu os degraus sem olhar para os lados. E quando entrou no salão, o som não parou, mas mudou. Conversas interrompidas, olhares disfarçados, uma pausa flutuando no ar. No outro extremo da sala, Caio falava com 2 investidores. Ria alto, bebia como quem domina o ambiente. Mas ao virar-se, os olhos dele congelaram. Lorena cruzava o salão como quem volta para casa. Não havia arrogância, nem desafio, só uma tranquilidade que não se ensaia. Caio engasgou. Tentou recompor o sorriso. Você veio mesmo? Sim. Uau! Você se arrumou? Lorena apenas sorriu com os olhos. Antes que respondesse, uma voz cortou a cena. Não acredito! Lorena Alves, Eduardo Chaves, diretor da Secretaria de Urbanismo, atravessou o salão com os braços abertos. Meu Deus, quanto tempo! Você sumiu! Ainda tenho sua monografia guardada. Era brilhante. Lorena corou levemente. Boa noite, professor. Caio, você sabia com quem estava falando? Ela trabalha com a gente. Ela foi minha melhor aluna na universidade. Inteligência rara. Se tivesse seguido carreira, estaria sentada nesse palco. Os convidados em volta começaram a murmurar. Um deles se aproximou. Você ainda dá consultoria? Lorena respondeu com doçura. Dou presença. Às vezes é mais do que suficiente. E naquele instante, sem erguer a voz, sem dizer uma só palavra a mais, ela desmontou a cena que Caio tentou montar, com elegância. Caio tentou recuperar o controle da própria expressão. Olha, se eu soubesse quem você era, Massandu, você teria me tratado diferente? Interrompeu Lorena, sem alterar o tom. Ele engoliu em seco. A resposta não veio, porque no fundo, todos ali sabiam qual seria. Lorena deu um passo adiante, olhou ao redor, para os rostos que antes a ignoravam nos corredores e agora a cercavam como se tivessem esquecido. Mas ela não esquecia. Obrigada pelo convite, Caio, disse com um sorriso que não era ironia. Foi revelador. Ela não gritou, não apontou, não se rebaixou, apenas existiu. Com a força de quem carrega história, não vaidade, e isso foi mais alto do que qualquer discurso. Antes de sair, Eduardo a segurou pelo braço com gentileza. Se um dia quiser voltar a trabalhar com projetos urbanos, as portas estão abertas. Obrigada, professor, mas hoje as portas que eu abro são minhas. Ela caminhou em direção à saída, os olhos firmes,
o corpo leve. E por onde passava, ninguém ria, ninguém sussurrava, apenas olhavam. Não pela roupa, não pelos brincos, mas porque ali, naquela noite, Lorena não era apenas alguém que voltou. Era alguém que nunca deveria ter sido deixada de lado. E quando a porta se fechou atrás dela, foi como um ponto final, em silêncio, mas absoluto. Lorena voltou para casa antes da meia-noite. Sentou-se na varanda com uma xícara de chá, o vestido ainda no corpo, como se não quisesse quebrar o encanto. Mas não era encantamento, era reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela se reconhecia inteira. Não voltou diferente, voltou lembrada, porque o mundo pode esquecer quem você foi. Pode tentar encaixá-la num papel menor, mais silencioso, mais confortável para os outros. Mas quem você é não desaparece, só adormece, esperando o momento de ser chamado de volta à luz. Lorena não precisava de cargos, nem de tapinhas nas costas. O que ela precisava, encontrou em si mesma, na coragem de se levantar, na dignidade de não se vingar, na força de não se encolher. Algumas vitórias não se medem em aplausos, mas em paz. E naquele fim de noite, com a filha dormindo no quarto ao lado e a cidade brilhando lá fora, Lorena entendeu. Às vezes, a revolução mais profunda é simplesmente aparecer como você é, sem pedir desculpas e sem precisar da permissão de ninguém. Se essa história te lembrou de alguém que precisa reencontrar a própria força, compartilhe com essa pessoa. E se tocou algo dentro de você, se inscreva. Aqui a gente conta histórias que não gritam, mas permanecem. Porque às vezes, ser visto é a maior forma de justiça.